que simplesmente essa questão do nível, né, de solidão que a pessoa vai galgando cada vez mais quando ela ascende pro topo, né? Porque infelizmente isso só demonstra o quanto que um homem realmente forte ele vai assustar o mundo, porque o paradigma, a distância, a discrepância é tão grande que o povo olha e não acredita. Entende? Ou então vai perseguir, vai lutar contra porque vê algo diferente, que uma coisa que ele deveria ter, mas não tem. O que será que esse cara tem que ele tá pleno, entendeu? E não tá correndo atrás de relacionamento, não tá correndo atrás de nada, né, que esse mundo oferece. E as pessoas se perguntam, né, quando elas simplesmente enxergam um tipo de modelo coerente, né, essa questão. No vídeo anterior, né, foi falado sobre a questão da mulher exceção, só que agora é necessário pensar então no preço que o homem paga para chegar num nível que talvez ele encontre, né, essa joia rara aí, ou se chegou-se num ponto em que não se precisa mais. Mas ele já entrou em fase, digamos assim, com o todo, e aí, beleza, o todo é autossuficiente, não precisa, tá? Chega num ponto em que toda a matéria, que é os elementos que tem que ver com a natureza física, já não importam mais tanto. Entende? Todo o conceito carnal, essas questões, essas emoções baixas e vis, né, que até mesmo Nietzsche falava nos escritos dele, até mesmo nas frases, né, dizendo que a pessoa era tão humana porque estava se entregando às suas vis paixões, né, como a maioria faz. Ou então que nem o Aristóteles falava, ou então até mesmo Platão, né, do ser humano ser escravo pela própria natureza, da maioria não conseguir nem dominar, né, as paixões mais baixas que ela mesma tem, a maioria não conseguir se suportar. E aí um caminho então que o indivíduo ele traça sozinho. Ele sai de um ponto A, focado só em segundo degrau, em sobrevivência. Comida, água, conforto, etc, etc. Sai de um segundo degrau que tem que ver com relacionamentos, com busca por afetividade, validação, esses negócios todos. E ele já cai direto num ponto autorrealizável, entendeu? Onde ele não precisa mais, quer dizer, já se evoluiu. Mesmo que ele não tenha nada, não tenha dinheiro, não se iluminou porque ele entendeu a sua função no mundo e entendeu quem é diante da realidade. Então isso acontece muito e aí prova cada vez mais porque que poucos é que chegam numa alta frequência e poucos é que conseguem se espiritualizar de fato. Então talvez eu faça algum vídeo aí mais pra frente dizendo por que Deus não está nas igrejas, mas está na menosfera. Entendeu? Não tô dizendo que ele tá em todos os canais, que tá... Não. A questão é reconhecer através da mensagem o que está sendo dito, entende? Uma vez tu tem várias igrejas que pregam o feminismo por aí, e Deus não se faz presente, você vê claramente ali um discurso manipulativo, até mesmo usando o texto da Bíblia, você pega verdades absolutas e verdades factuais, né, contundentes, por mais duras que sejam, estão onde? Dentro do conteúdo da menosfera. Entende? Porque o combate das forças das trevas não é com aqueles que se dizem como entidade verdadeira ou como instituição verdadeira, não, é quem preza pela verdade, e seja qual verdade for, entendeu? Na Bíblia é claro, né, em Jeremias 10:10, que Deus é a verdade, entendeu? A verdade. Agora, a luta dos poderosos desse mundo, entendeu? Desse pessoal, dessas agendas, das forças das trevas que comandam eles pelos bastidores, a luta deles é contra Deus, é contra a verdade. E quem prega a verdade é a favor do reino de Deus, por mais duras que essas verdades sejam. Só que assim, é interessante ver esse contraponto de pensarmos que quanto mais a pessoa vai se espiritualizando, vai se tornando cada vez mais verdadeira e agindo conforme a verdade, tá? Conforme as coisas factuais que são apresentadas, ela vai se aproximando mais de um nível de espiritualização, vai esquecendo o consumo, tudo aquilo que é enganoso, é como se a pessoa começasse a sentir uma aversão a qualquer tipo de mentira, porque se viveu tanto como homem num sistema mentiroso, entendeu? Eu até entendo quando muito cara fica com raiva, entendeu? Entra em Black Pill Rage, ou então Red Pill Rage, esses negócios aí. Por quê? Porque mentiram a vida inteira, pô. O cara foi enganado na infância, na adolescência, na vida adulta. Aí lá, depois de vários anos, aí que chega um vislumbre, um raio de luz, né? Pra iluminar a vida dele, de alguma verdade. E aí ele consegue despertar, só que aí o tanto que ele já gastou dinheiro, já perdeu isso, perdeu aquilo.
entendeu? Perder o tempo, né, que é o principal. Não ter tempo para Deus é perda de tempo. E simplesmente acabou entrando num choque desses. Entende? Aí daí a importância, então, de considerar, né, essa busca pela verdade. Porque se os inimigos são contra a verdade, Paulo diz, né, não se pode nada contra a verdade senão pela verdade. Entende? Então é muito claro isso. Eles não vão combater verdade com verdade, porque o que eles têm é erro. Quanto mais nebulosa a área, a circunstância ali, melhor, porque aí fica encoberto os erros, os pecados, né, desse pessoal. Agora, quando se fala a verdade, dizendo, é desse jeito, é preto no branco, entende? Você coloca as coisas claramente definidas do modo que é, daí sim vai atrair o quê? Perseguição. Por que não é por acaso, pelo menos na minha visão, que o conteúdo é perseguido, entendeu? Até tem o ponto lá de que a própria Esther Vilar falava disso, ou então outros tipos de escritores, na segunda metade do século passado, que assim, tu tem um ócio, ou então alguma busca exagerada, né, de, tipo, não só assim de indiferença, mas um combate contra o masculino, a ideia do homem, o ser do homem mesmo. Então, se há um combate nesse sentido e o cara deseja falar a verdade para tentar se autopreservar, mesmo que ele esteja pensando ali num primeiro, num segundo degrau, o que acontece? Ele vai ser massacrado, vai ser perseguido. Então, porque ele está defendendo uma verdade ali, o sistema não quer verdade, eles querem mentira, porque eles servem a Satanás, eles servem ao pai da mentira, entendeu? Eles estão em conluio com isso, e aí óbvio que tem que calar, entendeu? Tem que encontrar um bode expiatório para falar isso, XYZ, entendeu? Uma ideia muito mirabolante sobre algum tipo de pessoa, então que faz, né, esses conteúdos, e aí tem que ir lá e perseguir, tem que ir atrás. Então não pode deixar falar porque tá falando verdade demais, e aí isso incomoda, porque o sistema ele precisa estar no escuro, na área cinza, para que eles continuem fazendo o que estão fazendo e não se sintam incomodados. Então até na Bíblia mesmo, por que os profetas eram perseguidos? Porque eles falavam a verdade. E não é uma verdade tão diferente assim. Tá certo que o cara tá falando dessas verdades no relacionamento, mas tem verdades na política, verdades na religião, que não são pregadas pelos próprios líderes delas. Entende? Tudo que o espectro da verdade precisa ser falado e comunicado. E cabe ao sistema manter esse controle, essa vigilância, para que a questão do ego, né, se autopreserve. E as pessoas não se iluminem, não cheguem à verdade, ao conhecimento de Deus, entende? E possam mudar e serem salvas. Tá? Então é por isso que conforme a pessoa vai se espiritualizando, a solidão é natural. A solidão e a própria ideia de estar no topo, porque você está no topo da pirâmide, num sexto degrau, você está no topo. Quantas pessoas por aí que têm autorrealização, entendeu? Totalmente independente de coisas materiais, de conhecimentos, de coisas terrenas, mundanas. Poucos. Entende? Quantos que se sentem de fato plenamente em Cristo? De acordo com o que está nas Escrituras, né, que Paulo afirmava claramente que nele são completos. Entendeu? A plenitude, a paz que excede a todo entendimento. Não é isso que os caras buscam? Em tese deveria ser. Tá? Então existe um preço para se chegar lá. Infelizmente o preço é deixar a multidão. É deixar o gado. Tá? Então, assim, é uma coisa interessante. E aí entra o ponto da vida de solteiro. Inclusive, tem como fazer uma conexão, né, desse despertar com os 144 mil da Bíblia, lá do Apocalipse. Porque diz lá que eles eram virgens, não se contaminaram com mulheres. Tá? E diz lá que não se achou mentira na sua boca. Entendeu? Então é curioso isso daí. Não se achou mentira em sua boca. Quer dizer, eles estão falando 100% a verdade. Resolveram o problema da mentira. Então, assim, se as pessoas querem mergulhar nesses sonhos irrealizáveis, né, que a Matrix simplesmente traz, mas elas não aguentam nem 15 minutos de uma solidão de um homem de alto nível, como é que ele vai fazer para ser forjado? Entendeu? Então, assim, tem esse ponto até mesmo de contraste, por exemplo, entre a analogia do ferro e do cristal. Então, se o homem ele se fortalece com o impacto, ele se fortalece na solidão, ele se fortalece no momento em que ele está recluso, pensando e trabalhando no sentido de melhorar. Agora o que acontece? Tu tem o cristal, né? Elas florescem na proteção. Por isso que dificilmente quando tu bate de frente ali, mostrando a verdade dura, até mesmo na cara delas, né, de muitas delas,
elas vão ficar com raiva. Por quê? Por que fica com raiva? A carapuça não serviu? Não era pra mudar? Não é pra se arrepender? Não, negativo. Você tá fazendo um discurso daquela palavra lá, é um discurso, e aí tem que, como é um discurso ruim naquela visão, aí tem que censurar. Ela tem que censurar porque a verdade é que tá por trás. Entende? Então qualquer coisa que envolva a verdade, esse povo vai correr. E vai tentar calar de qualquer forma. Tá? Porque são cristais, eles não aguentam. Não aguentam a manifestação da verdade, não tem como. Tá? A verdade é como uma luz, ilumina as trevas. Esse pessoal quer as trevas para que essas obras não sejam manifestas. E que obras, né, terríveis que são. Então é complicado, né? Então assim, é uma ideia interessante essa. Tá? Então é muito importante ver esse lado antes da batalha, o puro foco, a espiritualidade, tá? E Paulo mesmo diz, né, de acordo com o livro de 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 16, 13, alguma coisa assim. Vigiai e estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Tá? Então é muito importante estar simplesmente avaliando essas questões. Tá? Quando a pessoa ela vai ascendendo cada vez mais, né, nesse sentido de se espiritualizar mais, de tentar buscar mais a Deus, etc. O que acontece? Tu tem que ela vai acabar caindo numa estatística aí, né, da General Social Survey, né, que tem que ver com o nível lá dos amigos, né? Então é interessante, o número de homens que relatam não ter amigos próximos triplica nos 30 anos, né, nos últimos 30 anos, e a maioria tá onde? No segundo degrau, buscando o que? Conexão e carência. Tu tem então, tipo, ao mesmo tempo que o número de amigos dessas pessoas cai, o nível da carência aumenta, né? Porque as pessoas estão buscando muito por conexão. Já um cara que saiu da esfera do segundo degrau, já tá no sexto, ele entendeu que a solidão é produtiva. Então não tá perdendo nada no sistema. Entende? Principalmente de ser alguma coisa, ou receber validação de gente que não só não tá nem aí pra ele, como também faria a mínima diferença de não estar presente, nesse sentido. Então assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo com Amós 3:3. Não tem como. Entendeu? Como é que você vai andar, que nem o Ronks fala lá no grupo fechado lá. Não tem amizades que não estejam de acordo ali com as suas ideias. Entende? Porque é difícil, não tem como você conciliar pessoas que têm visões diferentes, entendeu? Até mesmo situações diferentes. O próprio Nietzsche também, né, quando ele falou a Zaratustra, essa questão aí do caminho para a grandeza ser solitário. Aí ele diz isso a Zaratustra e simplesmente coloca: tu deves estar pronto para te queimares na tua própria chama. Como te poderias renovar sem primeiro te tornar de cinza? Quer dizer, essa questão do renascimento, né, da busca por uma elevação, e tudo a partir das cinzas. Quer dizer, o caminho da grandeza é solitário, então a pessoa tem que estar pronta para se queimar a si própria na chama, porque somente o renovo acontece quando primeiro você tem as cinzas. Então, muito claro esse pensamento do Nietzsche, que traz essa questão então do caminho para a grandeza ser extremamente solitário, e o mundo tenta convencer o cara a virar um cristal, a ficar focando em autopreservação, dizendo que é uma virtude, né? Essa questão de ser sensível, essa questão inclusive indo contra, né, essa ideia do ferro, de buscar uma resiliência maior, entendeu? A ideia o antifrágil, né, o sistema. Então é muito curioso nessas estatísticas que vão mostrando isso, tá? Até mesmo o journal lá da Psychology, né, Abnormal, ele mostra também alguns pontos nesse sentido, tá? Um aumento vertiginoso em transtorno de ansiedade em homens que não tem propósito claro. Um cara que não tem propósito claro tá onde? Tá no primeiro e no segundo degrau. A de Maslow. É só olhar lá na década de 40, de 50, né, os estudos dele, das necessidades. O cara tá pensando em comida, em água, em mulher para reproduzir. Entendeu? Não sai disso. Tá? E não tem um propósito na vida, porque o propósito é lá quinto, sexto degrau e mais acima. Tá? Então, assim, quando se cria essa consciência, o cara ele tem condições de, onde ele está, ele mudar a sua consciência. Tá? Dizem que o Joel Goldsmith, quando ele estava na Primeira Guerra Mundial, ele atirava, e como era um metafísico, né? Ele atirava e as balas não pegavam
as balas dos inimigos, né, não pegavam nele, mas ele atirava e saía matando todo mundo. Até o momento em que na trincheira a Bíblia cai, ele simplesmente olha e observa, né, e aí ele entendeu que não poderia usar os conhecimentos metafísicos dele para aquele fim, entendeu? E que haveria consequências muito drásticas se ele continuasse dessa forma. E o que ele fez? Automaticamente, no momento que ele entendeu que não poderia mais fazer aquilo, ele foi trocado de posto, entendeu? Tipo, sair de lá e aí ir para outro local totalmente diferente. E não era por falta de soldados, não era por questão de falta de efetivo, entendeu? Que poderia estar substituindo ele ali, e etc. Ele ter que sair, etc. Não. Foi simplesmente porque ele mudou a consciência naquele momento. Entende? Então, assim, mudou, instalou, ocorreu ali a iluminação naquele momento, entendeu? A pessoa, onde ela estiver, tá? Ela simplesmente já consegue vislumbrar essa busca, então, por uma missão de vida e simplesmente alterar todo o destino, toda a vida, a realização dela. Tá? Então, isso daí é interessante. Os homens tendo transtorno de ansiedade porque não tem propósito, porque eles não têm nenhum tipo de direcionamento. Não estão buscando ou pensando numa frequência de quinto, de sexto degrau, não. Estão no primeiro e no segundo. E o curioso é porque a Matrix, ou essa sociedade, do jeito que ela tá, ela força a pessoa a se preocupar só com o primeiro e segundo degrau. Não é à toa que Jesus disse, os gentios que buscam essas coisas aí, os caras que não vão pro céu. Entendeu? Esses que buscam essas coisas materiais aí, e todo esse resto, porque vai tudo pro fogo no final, entende? Mas só que os valores espirituais, né? Aquela ideia assim, vai, pega tudo que tens e vende e dá aos pobres, depois vem e me segue, entendeu? Os caras não, eles vão preferir os valores transitórios do mundo, as coisas palpáveis, e não vão se espiritualizar, tá? E infelizmente vão ficar suscetíveis a questão de falta de propósito e outras coisas do tipo, tá? O homem que não tem o domínio próprio é como uma cidade arrombada sem muros, tá lá em Provérbios 25, 28, entendeu? O cara que é cristal, que ele não tem muros, a qualquer impacto externo estilhaça. Então o fato do homem ser, no caso, antifrágil, é porque através do estresse, da pressão, ele consegue se desenvolver, crescer, né? Mesmo como aquela dica lá que os caras deram, né? Dizendo que o corpo humano era antifrágil, dizendo, não use e perca. Agora o cara que realmente está galgando os degraus e chega num ponto ali que ele, digamos assim, não precisa mais, ele vai chegar num tipo de frequência ali que ele olha pra trás e... Por que eu tava correndo atrás disso, entendeu? Começando a questionar aquilo que no passado foi feito. E não assim no sentido de arrependimento, mas de livramento. Tá? Então, assim, é interessante esse ponto, tá? Até mesmo Sêneca falava, a árvore que não foi fustigada pelo vento não cresce forte, pois o próprio embate as raízes se firmam mais. Então é interessante isso. O ferro ele precisa também de impacto, o cristal morre nele. Então acontece disso, né? Então é muito importante entender esse cenário todo, essa busca pela masculinidade, as questões da verdade e tal. Tudo isso tem que ver com esse autoaperfeiçoamento. Aí quando chegar no topo, simplesmente as pessoas não vão perceber que chegaram lá. E o foco principal não vai ser mais o que eu preciso para fazer isso, para fazer aquilo. Entendeu? Não, já tem um propósito bem definido nesse sentido, tá? Então, assim, as pesquisas demográficas hoje indicam que no caso das mulheres, aquelas de alto valor, né, digamos assim, que são estáveis emocionalmente, que têm valores tradicionais, e óbvio que não estejam depois dos 30 anos, porque, assim, não é querendo ser, digamos assim, pessimista no tocante a elas, mas já curtiram o que tinha que curtir, entendeu? Aí tem que arrumar um trouxa. Portanto, tem que ser abaixo dos 20, dos 30, né, no mínimo. Porque aí, uma mulher que tem um valor tradicional, assim, que tá abaixo dos 30, aí que é estável emocionalmente, não tem nenhum tipo de laudo ou de loucura, o que acontece? Ela tem uma certa previsibilidade, tá? Uma certa proteção espiritual, que vai envolver, né, algum parceiro próprio. Só que, dadas as questões de como o mundo tá hoje, as coisas simplesmente podem sofrer alguma reviravolta, né, nesse sentido. Então é importante entender isso. O caminho é solícito. O caminho é a solitude, entende? É o autoaperfeiçoamento, a busca cada vez mais, né, no caso aqueles que creem, desenvolver o senso da presença de Deus, né, na vida, e buscar cada dia em Cristo o crescimento, o batismo do Espírito e o desenvolvimento das virtudes cristãs, né?